A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Está em Lucas 15, versículo 11 adiante, né? Essa parábola é a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Então a palavra começa assim, que Jesus começa a contar uma história, que uma vez certo homem, ele tinha 2 filhos, né? E o mais moço, ele chegou ao pai e pediu: Pai, dá-me a parte do bem que me cabe. Ele pediu para o pai dividir a herança. E o pai dividiu. Então, no versículo 13 continua assim: Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então o filho, depois de receber a herança do pai, aquela bênção que ele tanto queria, ele decidiu que não precisava mais estar na casa do pai. Ele decidiu que não precisa mais estar na presença do pai. Então ele foi para uma terra distante e achou que ele já era autossuficiente, que não precisava mais do pai. Então ele foi para uma terra bem distante, longe da casa do pai, e viveu dissolutamente, viveu uma vida desagrada, que não agradava a Deus, uma maneira que não agradava ao próprio pai dele. Então, passou aquele tempo, depois do 14 dias, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, daquele certo país que ele foi, começou a uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E aí, quando ele passou por essa necessidade, ele reconheceu que ele não devia ter se afastado da casa do pai. Ele reconheceu que não valia a pena viver longe da casa do pai, mas ele precisou perder tudo que ele tinha. E ele, sendo que ele tinha tudo o que ele queria, ele tinha na casa do pai, mas ele quis se afastar, ele achava que não precisava mais. Mas nesse momento que ele estava em necessidade, que ele nem tinha alimento para comer, desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso ele tinha. Ele falou no versículo 17, então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele reconheceu, né, que ele precisava do pai, que ele não era nada sem estar na presença do pai dele. Ele reconheceu que até os trabalhadores empregados do pai estavam melhor do que ele, melhor do que a situação que ele estava. Então ele falou: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu nem sou digno de ser filho, me trata-me como um dos seus empregados, como um dos seus trabalhadores. Mas quando ele foi, no versículo 20, ele levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, quando o pai viu ele chegando de longe, o pai correu até ele e abraçou ele. Estava tão feliz por ver o filho de volta. Porque essa parábola, esse pai é Deus. E esse filho, muitas das vezes, somos nós, né? Que almejamos, queremos as bênçãos do Senhor, queremos algo que Ele possa nos proporcionar. E às vezes, quando eles não dão, a gente acaba se afastando dele, achando que não precisa dele. Acontece muito dos filhos de Deus, que se afasta de Deus, acha que não precisa mais, que é autossuficiente, porque conseguiu um emprego, porque conseguiu uma família, porque conseguiu tantas outras coisas, acha que não precisa mais do pai e se afasta. Mas aí no momento de angústia, de quando perde tudo, a pessoa reconhece que precisa do pai. E assim é nós, a gente tem que reconhecer que precisamos de Deus, dependemos da presença dele, que não vale a pena viver longe da casa do pai, nem não vale a pena você ter casa, riqueza, dinheiro, se você não tiver a presença de Deus, você vai continuar sendo vazio. Então a gente precisa reconhecer que precisamos da presença de Deus na nossa vida. E ele reconheceu, ele voltou para a casa do pai. Pode ser que você seja hoje esse filho pródigo e está longe da presença de Deus, se afastou por algum outro motivo, mas Deus está falando para você voltar hoje, porque ele te recebe de braços abertos. Ele não vai vir com julgamento, ele não vai vir jogando 7 pedras, não querendo te aceitar de volta. O pai está à tua espera, ele está esperando você voltar. E ele diz na palavra dele: eu estou à porta e
bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Pai está à porta. O Pai está batendo a porta do seu coração. Abra hoje o seu coração para Jesus. Hoje mesmo fala: Senhor, eu quero voltar, eu quero me reconciliar contigo, eu quero estar na sua presença. Porque não vale a pena vivermos longe da presença de Deus. Então reconheça hoje, faça essa oração hoje. Jesus, eu quero voltar para a tua presença, eu quero ter a tua presença na minha vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa palavra, Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Jesus, visita, meu Deus, nesse exato momento, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, possa ser que ela tenha se afastado da tua presença, Senhor. Mas hoje, Pai, o Senhor permitiu ela ouvir essa palavra, que ela possa se voltar para ti de todo o coração, que ela possa estar orando, Pai, com o coração arrependido, Pai, e reconhecendo que não vale a pena viver longe da tua presença, que não vale a pena viver longe da tua palavra, Pai, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, é tudo que a gente precisa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados, pelos nossos erros, pelas vezes que nós falhamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, que o Senhor possa morar em nossa vida, entrar no nosso coração e transformar, Senhor, de dentro para fora, Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, para a Sua honra e para a Sua glória, em nome de Jesus, amém.